Bom, galerinha, aqui quem fala é o professor Pedro e a gente está iniciando a nossa aula de Geografia B, a aula 4 do conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Galera, assunto dessa aula, novos arranjos familiares, beleza? Nessa aula eu vou estar passando para vocês os modelos históricos, o que foi a concepção, nesse caso mais política, sobre a ideia de estrutura de família, tá? E aqui sempre lembrando, galera, a gente vai ver o que a gente entende por família dentro de uma concepção legislativa. O que o Estado entende por conjunto de família, tá? Sempre lembrar que toda forma de amor é válida, que diferente da formação dos responsáveis, o que a gente está vendo é como identificar essas formações dentro das questões de vocês no vestibular. Por quê? Porque o vestibular vai tentar tratar com isso. E o que eu quero que vocês sempre tomem cuidado na hora de vocês fazerem a prova ou estar estudando esse tipo de coisa. Não vai cair na prova de vocês, exemplo igual a gente vai ver. Ah, família tradicional brasileira, não sei o que, não sei o que. É formada por isso, ou é formada por isso. Não, ela não vai cair em específico o nome desse conjunto na prova de vocês. Como que vai cair isso para vocês na hora da prova? Vai ter lá o texto enunciado, ele vai se referir a algum tipo de modelo, e aí, dentro desse texto, vocês têm que lembrar e tentar identificar isso, tá? Para que vocês consigam ter um entendimento melhor dessa questão, para poder responder ela com o modelo de um jeito melhor, beleza? Então, antes da gente entender a nossa atualidade, a gente tem que voltar lá no nosso passado, perfeito? Como que foi evoluindo os modelos familiares e como que as sociedades foram entendendo esses modelos, tá? A gente vai entrar em mais específico no caso do Brasil, tá? Se vocês seguirem até a apostila de vocês, esses modelos vão estar lá certinho, com a legislação, o número dela. A gente não vai falar disso porque não tem necessidade nenhuma vocês lembrarem o código da lei tal, do número tal, do dia tal que ocorreu no lugar tal, tá? Não fiquem preocupados com isso. O que eu tenho que lembrar? Como que eu diferencio um modelo do outro? O que é a ideia de estrutura? O que o Estado pensa em relação a esses arranjos familiares, beleza? Então vamos fazer, antes de mais nada, uma pequena contextualização histórica. Lembrar lá no período colonial, primeiro modelo que a gente vai ter, o modelo patriarcal tradicional. Esse modelo, ele é aquele conjunto formado geralmente por homem, pela mulher e filhos e parentes, tá? Esse modelo, que é o que vocês vão ver aqui, primeira imagem, tá? Ele geralmente é caracterizado na colônia que a gente vê mais da região norte das Américas, tá bom? Onde você tinha grandes grupos de família que viam para a ocupação do espaço. Aconteceu no Brasil também? Aconteceu no Brasil. Esse modelo era característico da colonização, mas um modelo que era mais expresso no dia a dia, que se notava muito mais, principalmente nas regiões de ocupação e colonização, mas de exploração, é o modelo imperial que vocês estão vendo aqui, tá? Então, nessa segunda imagem, deixa eu pegar uma cor um pouquinho mais forte para vocês poderem verem melhor. Então, o que acontece? Esse modelo imperial que vocês estão vendo e que é um modelo praticamente tradicional que a gente observa até os dias de hoje, em maior escala, tá? É um modelo patriarcal tradicional, tá? Ele se diferencia um pouco desse anterior em qual sentido? Quando eu tenho um estreito maior dentro da família, o que o professor quer dizer com isso? Então, nesse primeiro modelo, você via uma relação muito forte de indivíduos parentes numa única casa. Então, você tinha tios, tias, você tinha mais de um grupo de família dentro dessa moradia. Já no Império, como a gente vai observar, essa característica ela se perde e você tem uma presença muito maior daquele modelo de pai, mãe e filhos propriamente dito, tá? Esse modelo ele foi muito presente, principalmente no período imperial que a gente vai ter, então lá 1822 até 1888, se não me falha a memória, desculpa se eu estiver errado, tá bom? Depois, a gente vai entrar no século XX e a gente começa a ter mudanças bem aprofundadas em relação a essa questão da estrutura da família, tá? Lá naquele passado do século XIX, a gente sempre observava uma submissão muito forte, principalmente pelo lado da mulher, tá? Isso até hoje acontece, esse tipo de situações é triste, mas elas ocorrem, tá? Mas a gente vai observar uma certa mudança ao longo do século XX, tá? Primeiro, a gente vai ter a formação do Código Civil, que vocês estão vendo ali de 1916, e o que ele vai representar? Ele vai falar o seguinte, e olha
comparativo que a gente vai poder fazer aqui nessa análise. Que a parceira, que é a esposa no casal, ela é relativamente capaz. Na medida que ela casava, ela não poderia mais se divorciar, ela era responsável por cuidar do lar e ela necessitava o quê? Autorização para trabalhar. Se ela fosse trabalhar fora de casa, ela teria que pedir autorização para o marido. Então percebam como era uma coisa, a nosso ver, hoje bem ridícula, né? E ao longo da história também. Mas ocorria de fato, correto? Isso foi muito presente. As sociedades, principalmente do século XX, elas foram muito baseadas nesse modelo familiar, daquela ideia de que o homem tem que sair para trabalhar, tem que trazer dinheiro para dentro de casa, e aí a mulher se torna responsável pela criação dos filhos, do cuidado da casa, correto? Em 1961, a gente vai ter uma mudança bem importante, tá? Que é o quê? É o Estatuto da Mulher Casada. Que é o quê? Que em 1961 ela vai dizer o seguinte: não, a mulher ela não é mais entendida como relativamente capaz. Ela é entendida como uma colaboradora da administração da sociedade conjugal. Então, o que que acontece? A mulher, ela também é responsável pela sua estrutura conjugal e aqui ela toma mais espaço e ela agora não precisa mais pedir autorização para trabalhar. Então, existe essa maior liberdade, mesmo que ainda fosse muito rígido esse modelo, essa estrutura que a gente vê dessa família onde tinha o marido tem que sair para trabalhar e a esposa tem que ficar em casa. Mas você já começa a observar ao longo do século XX essas pequenas mudanças ocorrendo, tá bom, galera? Isso é bem importante de lembrar, porque assim, parecem coisas fúteis quando a gente fala dessas mudanças, mas elas foram extremamente importantes, porque a gente acha que é simples, mas essas coisas ocorreram a partir de muita luta, de muitas situações, de muitos problemas dentro da sociedade que tende a ter esse modelo conservador ainda muito impregnado dentro da nossa estrutura, tá bom? Então, a gente sempre tem que lembrar disso na hora do nosso dia a dia, das coisas e no nosso caso aqui da prova que vocês vão fazer no final do ano, tá bom? Sempre lembrar então como essas mudanças elas foram ocorrendo. Então, se caso cair na prova de vocês, olha, que grandes mudanças eu tive no século XX. Então, sempre lembrar desses fatos é importante, beleza? Em 1977, é instaurada a lei para divórcio. Então, antes disso, não poderia ter o divórcio. A pessoa se casou, teria que passar o resto da vida dela no papel junto com essa pessoa, né? Então, muitos casamentos, mesmo que não tivesse aquele laço amoroso, afetivo, no papel ele continuava. Isso até 1977, que depois foi instituída a ideia do divórcio, tá bom? Outro fato importante também, com a Constituição de 88 que a gente teve, surge uma nova ideia, então um novo forma, um conjunto de família, que é a ideia da união estável. Sempre lembrando que essas ideias são muito pelo que o Estado entende como união, tá bom? O que que é a ideia do união estável? A pessoa ela não está necessariamente casada, mas elas estão unidas por algo, então pela vivência propriamente do mesmo lar, tá? Então eu trouxe aqui para vocês uma ideia do que é a diferença entre a união estável e o casamento propriamente dito. Então, no caso da união estável, ocorre após período de convivência pública. Então, você tem que estar um bom tempo junto com essa pessoa tem que estar morando com você, tá bom? A herança pode ser questionada por familiares ou documento de herança. Então, necessariamente, o cônjuge dessa pessoa não pode dizer, olha, eu tenho parte nisso e ponto final. Não é assim. Não altera o estado civil. Então, na hora da documentação, na hora do entendimento do estado, a pessoa pode colocar lá que ela está solteira, por uma questão necessariamente de dados e estética de papel, tá bom? Casamento tem efeito imediato, então eles já estão unidos pelo casamento, já estão juntos, já estão vivendo juntos, já tem que ter essa relação dos bens, de heranças e todos esses fatores. O cônjuge não fica sem parte da herança, então a herança de alguma maneira vai para essa relação, correto? E o estado civil passa de solteiro para casado imediatamente, beleza? E aí, outro fator muito importante que a gente não pode esquecer e que aconteceu nos últimos tempos. Gente, e aqui é muito importante porque isso não tem nenhuma década ainda, é a união estável de pessoas do mesmo sexo, tá? Então, até 2011, as pessoas do mesmo sexo não podiam se casar. Então, no papel, elas não tinham nem mesmo uma ideia de união estável, nem mesmo de casamento, tá? Isso mudou a partir de 2011 e hoje todo cartório
ele é obrigado, então, a fazer a união estável ou a questão, então, do casamento, tá bom? Então, de indivíduos do mesmo sexo. Isso daqui é muito importante, porque isso quebra um paradigma de muito tempo, tá? E favorece as pessoas que só querem expressar a forma de amor delas, beleza? E aí, a gente entra numa ideia bem importante, que é as estruturas familiares. Então, como que o Estado, além daquelas relações de convívio entre indivíduos, entende a formação das famílias, tá? O que que a gente tem que entender? Toda forma de amor é válida, só que o Estado não vê dessa maneira. Ele imagina certos padrões e tenta identificar um modelo na hora de escrever, de computar, tá? É uma ideia realmente não consciente, mas uma coisa de se colocar no papel. E aí a gente vai entrando em alguns debates bem acalorados, coisas sérias, e até o material de vocês é bem interessante, galera, se vocês quiserem ver, há alguns projetos de leis, que é o caso do Estatuto da Família e o casamento igualitário, tá? A gente não vai entrar tanto a fundo nesses dois exemplos, porque são situações ainda não bem concretizadas, que estão em debate, tá? Então, necessariamente pode ser que não caia na prova de vocês isso. Vamos ver mais lá para frente. E aí a gente tem esses três modelos familiares que a gente tem que lembrar, e é importante na hora de vocês estarem lendo o texto, respondendo uma questão na hora da prova. Primeiro dele, família nuclear, não deixa de ser aquele modelo bem tradicional que a gente tem. Então, exemplo, a gente vai ter lá o pai, a mãe e os filhos, tá bom? Desculpa. É, travou um pouco a voz aqui. Então, aquele modelo bem tradicional que a gente tem de família, que é mais comumente visto, tá? Então, onde você tem o homem, a mulher e as crianças, beleza? Depois, família monoparental. Aqui é naqueles casos onde você tem geralmente a separação, onde um responsável tende a cuidar da criança. Você tem lá pais que se separaram, pessoas que estavam unidas que se separaram, e a família agora mora geralmente só essa criança e um indivíduo de sangue. Essa situação é muito importante, gente, porque cai em muitas questões, geralmente, quando a esposa se torna responsável pelo lar. Geralmente, quando o homem abandona ou ocorre o divórcio e ela fica responsável pela guarda das crianças, pelo cuidado. Tem toda aquela jornada dupla já que a própria mulher já tem em relação ao trabalho e em casa. E geralmente, com a separação também, ela tende a ter essa responsabilidade maior. Isso acontece bastante, pode ser que caia nas questões de vocês para fazer uma análise, uma interpretação. Como que o Estado entende essa situação? Quando tem um pai que cuida de um filho e está separado, ou a esposa, ele entende que a família ela é monoparental, quando só um indivíduo de sangue está então responsável pelo cuidado e está no convívio direto, seja das crianças, seja desse espaço, tá bom? Então, sempre lembra disso, é importante. E aí a gente tem as famílias homoafetivas, quando os indivíduos responsáveis pelas crianças são do mesmo sexo, tá bom? Então, aqui a gente vai ter aqueles indivíduos onde geralmente vão fazer a adoção ou vai ter algum tipo de nascimento por escolha científica, inseminação artificial, alguma coisa assim, mas você vê que os indivíduos responsáveis ele é do mesmo sexo, tá? Isso aqui é muito importante, gente, porque a relação de adoção, se caso caia na prova de vocês, é muito importante. Famílias homoafetivas tendem a fazer muita adoção de crianças, o que tira muitas crianças de situações de orfanatos, e isso aqui é bem interessante a gente fazer uma reflexão, tá bom? É um exemplo também que o Estado vai entender de formação de família. Sempre lembrar que essa homoafetiva, ela vem desde 2011, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque antes de 2011, pela lei, não existia a união ou casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, necessariamente, não se entendia esses indivíduos como uma família. A partir de 2011, esse critério muda e aí eu tenho as famílias homoafetivas, o que é bem importante da gente entender, analisar, caso caia na prova que vocês forem fazer, tá bom? Então, tomar cuidado com isso é bem importante. E aí, a gente tem outros modelos, desculpa. Aqueles três modelos anteriores é o que a gente já tem, o que é constituído, só que quando a gente fala de família, a gente entra numa problemática, porque existem vários exemplos. Existem crianças que moram só com os avós, com os pais ou com tios. A gente vai ter relação de famílias
onde tem indivíduos do mesmo sexo, tem a adoção de uma criança, existe uma separação deles e um cuida dessa criança adotada. Então, assim, existem N casos. E aí a gente tem alguns outros modelos que a gente pode observar, tá bom? Exemplo, família nuclear estendida. É quando dentro dessa estrutura de família eu não tenho só os responsáveis como pai e mãe, mas eu tenho tios, eu tenho um grupo maior de familiares dentro de um mesmo espaço. Isso é um pouquinho complicado de entender, então, tomem cuidado na hora de vocês estarem lendo a questão alternativa dentro da prova, tá? E aí vocês vão conseguir fazer uma reflexão para ver onde que esse termo ele pode se encaixar ou ele pode aparecer para vocês de uma maneira camuflada na hora da prova, beleza? Família nuclear composta. Aqui é quando a gente tem indivíduos que se separam e aí eles cuidam, criam, são responsáveis dos filhos deles e levam para o próximo casamento, por assim dizer, para a estrutura da próxima família. Então, exemplo, um casal se separou. A mulher ficou com a guarda da criança e ali, alguns anos depois, um ano ou um tempo, depende da pessoa, ela entrou em outro relacionamento, seja homoafetivo ou não, ela foi morar com essa outra pessoa. E aí a filha, o filho dela, veio morar com ela, tá morando com ela nessa nova estrutura familiar. A gente entende que essa família, então, agora ela é nuclear composta, tá bom? Então, você tem filhos que vêm de outros casamentos, outras relações anteriores, beleza? Anaparental, então, quando você tem responsáveis pelos indivíduos, então, crianças que não são os pais e as mães, então os avós, os tios, outros indivíduos que se tornam responsáveis, tá? Dessas crianças. E por último, a gente tem a família mosaico. O que diferencia mosaico do nuclear composto? No caso nuclear composto, você sempre vai ter um dos filhos de outro casamento com um dos pais. O que complica e modifica um pouco? Imagina assim, você tem um casal onde a criança é de um dos responsáveis. O que acontece? Essa pessoa se relaciona com outra, casa com uma outra pessoa. Daí o que acontece? Essa pessoa, por alguma consequência, supor que, pegar um caso hipotético meio triste, mas que ela morra, ou que ela suma, que ela se separe, e a criança fica com aquele indivíduo que não é de sangue, e essa pessoa fica cuidando dessa criança. E ela se relaciona em outro casamento. Então, entende-se o quê? Que nesse próximo casamento, é bem complicado, ele vai ter uma família mosaico. Os filhos vêm de outro casamento, mas necessariamente não precisa ser filhos desse outro casamento com o responsável. Você entendeu? É bem complicado essa parte, mas existem essas nuances que entram, então, nessa relação, beleza? Sempre tomar cuidado com isso na hora da prova, é bem importante, galerinha. E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom, galera? O que é importante a gente sempre lembrar? Toda forma de amor vale a pena, é amor de qualquer jeito, então diferente do jeito, da formação, sempre lembrar disso, mas recordar essas estruturas para vocês verem como que vai cair na hora da prova, como que eu vou interpretar, como que eu vou ver essas nuances na hora de responder as minhas questões, tá bom? Galera, forte abraço, a gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Abraço!